culto é lugar de celebração, culto é lugar de alegria. Eu quero convidar você a participar dessa mensagem, quero convidar você a celebrar Jesus. Como eu dizia, essa é a semana mais importante do cristianismo, e eu quero convidar você a se envolver nisso, a se envolver no valor que essa semana tem. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 26. É o mesmo capítulo que lemos ontem lá em Parque União, só que agora é o versículo 36 em diante que nós vamos ler. Mateus 26, 36. Uma quinta-feira no jardim do Getsemane. Diz assim a palavra de Deus: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: Sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Ele foi com os 12 e disse: Fiquem aqui que eu vou subir e vou orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Quem eram os 2 filhos de Zebedeu? Alguém lembra? Os jovens e jovens. É isso mesmo. Tiago e João. Então levou Pedro, Tiago e João. Levando consigo Pedro, Tiago e João, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, ele prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amém? Você está disposto a fazer essa oração também? Não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha que oração difícil de fazer, mas como é importante se fazer essa oração. Que não seja como eu quero, mas como tu queres. 40. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O espírito está pronto, mas a carne grita. O espírito está pronto, mas a carne reclama. O espírito está pronto, mas a carne luta contra. O espírito está pronto, mas a carne, ela reluta. Ela diz não. Ela diz o contrário do espírito. Sempre disse e sempre dirá. Por isso que é preciso cuidar da carne, tratar a carne com óleo, tratar a carne com oração, tratar a carne com subjugação, dominar a carne, dominar a nossa carne. Amém, amados? É isso que Jesus está dizendo. 42. E retirou-se outra vez para orar. Você ora tanto assim? Aqui o texto diz que Jesus retirou-se 2 ou 3 vezes para orar. 3 vezes. 3 vezes. E retirou-se de novo para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Ele foi mais explícito ainda na sua oração e na sua submissão. 43. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Esse texto aqui me chamou muita atenção, porque os olhos dos discípulos estavam pesados. 44. Então ele os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Opa! Não é levanta-se e vamos recuar ou vamos fugir. É levante-se e vamos enfrentar o problema. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Jesus sabia que havia alguém que o ia trair, e Jesus sabia que ele já estava chegando com uma tropa, com os seus algozes. Mesmo assim, Jesus foi em direção a ele. Amém? Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra.
Nós te agradecemos pelo teu amor. Nós te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos ensina através dela, e porque o Senhor deixou uma palavra que nos é um guia, que nos guia a toda a verdade. O Senhor nos deixou um manual que nos ensina a como nós nos comportarmos, a como nós vivermos, como enfrentarmos as batalhas do dia a dia, porque o Senhor nos deu o exemplo. O Senhor nos ajudou dando o exemplo, sendo o primeiro a fazer. Nós te damos graça, Senhor, porque o Senhor não recuou, o Senhor se ofereceu por nós, e por isso nós encontramos tão grande salvação. E nós te agradecemos, Senhor, pela leitura desse texto, e pedimos que a tua palavra, ao ser explanada, possa descortinar o nosso coração, possa abrir mais ainda a nossa mente, e que nós possamos entender o quão grande é o teu amor por nós. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, e que o povo de Deus diga amém. É amém. Antes de você sentar, diga para quem está perto de você: Jesus ama a sua vida, meu amado. Jesus ama você profundamente. Depois tome o seu lugar. Irmãos, hoje é quinta-feira santa, quinta-feira da semana de Páscoa, e nós estamos, como eu falei, vivenciando a cada dia dessa semana o que aconteceu na última semana em que Jesus esteve conosco aqui, em carne. Estamos vivenciando os fatos que aconteceram na última semana de vida terrena de Jesus. E na quinta-feira, antes da paixão de Cristo, aconteceram 5 coisas. A primeira coisa que aconteceu foi a última Páscoa e a instituição da ceia. A Páscoa, na verdade, sacrificar um carneiro, um cordeiro, aliás, comer a Páscoa é uma cerimônia judaica, mas a nossa Páscoa é a ceia. Ela foi substituída pela ceia, e nós celebramos uma Páscoa a cada vez que ceiamos. Jesus, comendo a Páscoa, ele instituiu um cerimonial, um memorial, com o pão e o vinho, para que nós celebrássemos sempre a morte e a ressurreição dele como sendo a nossa Páscoa, porque Jesus é o Cordeiro que foi entregue por nós, pelos nossos pecados. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Amém, amados? Você concorda com isso? Então repita comigo: Jesus Cristo é a minha Páscoa. Não é o coelhinho, não é o ovo de Páscoa, não é o chocolate, que é muito gostoso, mas Jesus Cristo é a minha Páscoa. Amém? Não é mais o carneiro também. Nessa quinta-feira também aconteceu o lava-pés, uma cerimônia onde Jesus se humilhou, entre aspas, porque o que para nós é humilhação, para ele é serviço. Mas ele foi e lavou os pés de todos os seus discípulos. Você vai ver isso, por exemplo, em João capítulo 13, se você quiser estudar depois com o DVD. Ele foi e lavou os pés de todos os seus discípulos, mostrando que quem quer ser aquele que é servido, tem que servir. Mostrando que ninguém é melhor do que ninguém. Mostrando que todos somos iguais perante a lei, mas todos somos iguais perante Deus. Perante a lei nem sempre, perante Deus sempre. A lei às vezes é aplicada de maneira errada, de maneira torta, mas a lei de Deus é aplicada sempre de maneira eficaz, amados. Ninguém foge da lei do Senhor. Amém? Jesus olha por si e pelos seus discípulos. Na quinta-feira também ocorreu a oração chamada oração sacerdotal, que está em João capítulo 17, quando Jesus ora por si e ora pelos seus discípulos. Então, nesse dia, na quinta-feira, onde Jesus já sabia que ia ser traído, preso, crucificado, injustamente julgado e crucificado, na quinta-feira, na véspera, Jesus o que mais fez foi orar. O que Jesus mais fez foi orar. A oração sacerdotal de João 17 é a oração mais longa registrada na Bíblia que Jesus tenha feito.
E aqui nós temos pelo menos mais 3 momentos de oração. Em 3 momentos nós vemos o que é dito, e tem mais um momento em que nós não vemos o que é dito, não é relatado o que Jesus disse. Nos parece serem 4 momentos distintos de oração nesse capítulo 26 de Mateus. Então, na quinta-feira antes, Jesus orou muito, e isso já nos ensina algo. Quando você souber que está perante a vir uma grande tribulação, meu amado, a saída é oração, porque oração funciona. E se você crê que oração funciona, diga um amém aí, meu irmão. Oração funciona. Então, está para sofrer tribulação? Ore. Está no meio da tribulação? Ore mais ainda, porque oração funciona. Você vai ver que, na verdade, pela oração que Jesus fez no Getsêmani, Jesus já estava vivendo tribulações. O fato em si da crucificação ainda não tinha ocorrido. A prisão em si ainda não tinha acontecido. Faltavam poucos minutos, talvez horas, para acontecer. Mas Jesus já estava orando, já estava atribulado, já estava angustiado e já estava orando, porque oração é a melhor solução para as tribulações. Na quinta-feira também ocorreu, na madrugada de quinta-feira à noite, também ocorreu o julgamento de Jesus, a primeira fase do julgamento de Jesus. Foram 2 fases. Na quinta-feira à noite, mais ou menos a essa hora, talvez um pouco mais tarde, mais para meia-noite, Jesus estava passando por um pré-julgamento, pela primeira fase do seu julgamento. E na mesma quinta-feira, também Pedro negou a Jesus. Antes que o galo cante, antes que dê meia-noite, tu me negarás o quê? 3 vezes. Nessa mesma noite, Pedro, que tinha dito: Senhor, se tiver que morrer contigo, a gente morre junto. E os outros discípulos disseram a mesma coisa que Pedro. Nessa mesma noite, Pedro foi aquele que traiu a Jesus rapidamente. É só ser apertado que alguns traem a Jesus. Ontem eu falei sobre Judas, mostrando como ele traiu a Jesus por tão pouco, mas ele traiu. Então, amados, nós concluímos que a véspera da morte de Jesus, o principal item foi oração. Muita oração. Oração para o Senhor, oração pelo que ia acontecer. E em relação a essa oração, esses momentos do Getsêmani, Jesus separa os seus discípulos, vai até o pé do Getsêmani, deixa a maioria dos seus discípulos ali e sobe com 3, Pedro, Tiago e João, e os deixa ali parados. Fiquem aí que eu vou ali orar, a uma pouca distância. E os 3 ficam lá parados e Jesus vai orar. E o que os 3 fizeram? Eles oraram? Não. Eles o quê? Dormiram. Jesus estava orando porque sabia que era momento de oração, era momento de guerra, era momento de batalha, era momento de luta. E quando é momento de luta, se você ora, você vence, mas se você dorme, você é derrotado. Nos momentos de luta, é preciso orar e não dormir, não pestanejar. Se você for observar o texto, de quinta para sexta, Jesus não dormiu. Ele estava orando, ele estava angustiado, ele estava preocupado com o que ia acontecer. Posso usar a palavra preocupado, sim. Ele estava focado no que ia acontecer, no que estava prestes a acontecer. Ele estava ligado com o Pai. Ele sabia que a sua missão era difícil, mas ele sabia que dava para vencer a sua missão. Ei, amado, talvez o problema que você esteja vivendo seja um problema difícil, mas dá para vencer esse problema aí, em nome de Jesus. Dá para superar, dá para passar, porque Jesus é maior do que esse problema. Dá para passar, só não dá para dormir. Se você dormir durante o tempo que você precisa orar, você vai ficar fraco. Você vai enfraquecer, meu amado. E nós não podemos enfraquecer durante as lutas. Na hora da luta é que a gente precisa estar mais forte. Eu creio que há quatro
coisas que nós precisamos estudar nesse texto. Primeiro, perceber, admitir que Jesus se angustiou pelo desafio que estava para vir. Versículo 38 fala sobre isso. Vamos lá? 38, deixa sua Bíblia aberta aí no capítulo 26 de Mateus. Mateus 26, 38. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste. E a NVI, ela é específica, não sei como é que está atualizada nem na corrigida, mas ela diz assim: numa tristeza mortal. Ele sabia que havia cheiro de morte, ele sabia que a morte estava para vir, e essa morte vinha numa intensidade de tristeza, era antecipada numa intensidade de angústia. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele estava pedindo para 3 pessoas vigiarem com ele. Fiquem aqui, fiquem perto de mim. A angústia que Jesus estava sentindo era tão grande que era uma angústia como de morte, era uma angústia mortal, era uma angústia que precedia a morte e era tão intensa como uma angústia de morte. Aqui eu aprendo, amados, e você também precisa aprender, que não é vergonhoso admitir que há uma angústia no seu coração. Jesus chegou para aqueles homens e falou: a minha alma está angustiada, como que uma angústia de morte. Não é vergonhoso admitir que há angústias no seu coração. Não é vergonhoso admitir que há problemas que estão te tirando sono. Não é vergonhoso admitir que há alguns problemas que estão excedendo as suas forças. O que é vergonhoso é dormir. O que é vergonhoso é aquilo que os discípulos fizeram: dormir. Não é pecado você se entristecer por causa das suas provações, pelos desafios que passam pela sua vida. Isso não há vergonha nenhuma. Todos nós aqui passamos por desafios até menos consistentes, menos graves do que esse desafio de Jesus, e nos angustiamos, temos as nossas angústias, como Jesus teve a angústia mortal dele. Só que ele superou a angústia, e eu e você também vamos superar as nossas angústias, sempre em nome de Jesus, porque ele está conosco e ele nos ajuda a superá-las. Essa que é a questão. Jesus superou a sua angústia e nos dá a chance, o ensinamento, a bênção, o livramento de nós superarmos as nossas angústias também. Todos nós vivemos dias de Getsêmani. Temos o nosso Getsêmani. Seja mais um dia, menos um dia, talvez você já tenha passado, talvez você esteja passando, talvez você comece um Getsêmani daqui a algum tempo e não sabe. Mas todos nós temos momentos de Getsêmani. Só que perceba que para todo Getsêmani tem um domingo da ressurreição. Para toda quinta-feira de sofrimento, de angústia, tem um domingo de vitória, e do inimigo ficar assim, sem saber o que aconteceu, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Aleluia! A questão, meu irmão e minha irmã, é fazermos sempre como Jesus fez. 42, versículo 42, diga aí. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. A solução para a angústia não está em Deus tirar você da situação de angústia, mas está sim em você se submeter à vontade de Deus e descansar nos braços dele. Nosso problema é que na hora da angústia nós queremos que Deus faça o que a gente crê que é a solução, mas a nossa solução nem sempre vai ser a vontade de Deus. E aí você tem 2 caminhos: ou você se angustia ainda mais, ou você se entrega nas mãos do Senhor. Jesus estava nas mãos do Senhor, e você está em que mãos? Você está nas suas próprias mãos, ou você está nas mãos do Senhor?
Nas mãos do diabo eu creio que você não está. Amém? Amém. Nas mãos do diabo nós não estamos. Aqueles que são de Deus, o maligno não os toca. O diabo não tem permissão para tocar na tua vida, nem na minha vida, nas nossas vidas. Não tem. Então nas mãos do diabo nós não estamos. Nós estamos nas mãos de Deus ou nós estamos nas nossas próprias mãos? Essa é uma pergunta que você precisa responder para você mesmo e para Deus. As angústias da vida são para serem vencidas. As angústias da vida existem exatamente para serem vencidas. E você já é mais do que vencedor sobre as angústias da vida. Você pode dizer para quem está do seu lado: as angústias da sua vida existem para ser vencidas. Para serem vencidas. Número 2, segunda coisa que eu observo aqui, é que nos momentos de aflição, Jesus pediu a companhia de pessoas. Nos momentos de aflição, Jesus pediu a companhia de pessoas. Observa isso, irmão. Ele é Deus encarnado. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Mas olha o que Jesus falou, versículo 38. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui. Fiquem aqui. Fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo a minha angústia. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Fiquem aqui e vigiem comigo. Me parece que fazia bem a Jesus olhar e ver que tinha Pedro, Tiago e João lá. Ao mesmo tempo que fez muito mal a ele reage quando vê Pedro, Tiago e João dormindo. Faz muito bem saber que há pessoas do nosso lado. Faz muito bem para você saber que há pessoas do seu lado, nos seus momentos de aflição, não faz? Faz muito bem, meu amado. Agora perceba uma coisa. Naquela época Jesus chamou essas pessoas, mas hoje Satanás está trabalhando de uma forma tão grande na mente das pessoas. E essa oração, esses momentos de Getsemane, mostra muito bem com Pedro, Tiago e João e com Jesus, que a batalha espiritual é uma batalha de um palmo, é uma batalha da mente, que o nosso campo de batalha tem o tamanho de um palmo. É a batalha no nosso interior, na nossa mente, nos nossos pensamentos. Perceba que naquela época Jesus tinha facilidade, e ele mesmo falou para aqueles 3 que estava sendo atribulado, mas hoje não. Hoje Satanás está trabalhando a vida das pessoas de uma maneira tal que elas se enfurnam, que elas se afastam, que elas se escondem quando estão em suas crises. Que elas, ao invés de pedir ajuda a Pedro, Tiago e João, ao invés de pedir a companhia de Pedro, Tiago e João, elas não querem, elas querem ficar sozinhas no monte. E Jesus aqui nos ensina, amados, que quando nós estamos em tribulação, que quando nós estamos em angústia, nós precisamos orar ao Pai. Nós precisamos ter o nosso momento sozinho de oração, mas nós também precisamos ter gente por perto. Nós precisamos ter gente para nos dar apoio. Não deixe Satanás isolar a tua vida. Não deixe Satanás isolar a sua mente. Não deixe que você fique isolado mentalmente, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, morrendo aos poucos, dormindo espiritualmente em casa. Dormindo espiritualmente. Não deixe. Neste século, é um século de muita comunicação, muita tecnologia de comunicação, mas de pouca realização a nível
de abrir o coração e de relacionamento real. Existe muito relacionamento virtual, até mesmo relacionamento virtual presencial. Oi, tudo bem? Tudo bem. Isso é um relacionamento virtual, mesmo que presencial. Existe muito esse tipo de relacionamento fraco, mas existe pouco desse relacionamento. Vem para cá comigo no monte, porque eu preciso orar, eu estou angustiado e eu preciso de gente que faça uma vigília, que observe, que esteja comigo nos meus momentos de angústia. Compartilhe seus momentos de angústia com gente da sua confiança. Jesus não chamou os 12, mas chamou os 3. Dentre um monte de amigos que você possa ter, dentre um monte de pessoas que você tem, um monte de irmãos que você conhece da igreja, compartilhe com 3 ou 4 ou 2 ou 5, mas compartilhe as suas dores. Diga assim: olha, eu estou precisando de oração, ore por mim. O Tiago está lá no hospital, nós estamos orando por ele, e a gente crê que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem. O Tiago é o menino que teme a Deus. Nós não podemos estar lá do lado do leito dele, mas nós estamos aqui intercedendo por ele, amados, e ele sabe que nós estamos orando por ele. Então, chame alguém para compartilhar os seus momentos de angústia. Tem os seus momentos privativos, mas tem os seus momentos de comunhão com pessoas. Terceira coisa que eu aprendo nesse texto: os discípulos estavam com os olhos pesados. Versículo 43 diz isso. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Como assim pesados? É interessante, não é? A Bíblia é muito interessante. Se você for analisar as minúcias da Bíblia, você vai ver coisas impressionantes. É muito interessante. Como assim pesados? Por 3 vezes Jesus veio a Pedro, Tiago e João, e nas 3 vezes encontrou-os dormindo, com os olhos pesados. Agora vamos conversar aqui. Se Jesus viesse na primeira vez e você fosse Pedro, Tiago e João, na primeira bronca que você levou de Jesus, você ia ficar acordado ou você ia voltar a dormir na segunda vez? Acordado, não é? Eu ia botar palitinho, eu ia fazer qualquer coisa, eu ia levantar e ficar andando, ia fazer qualquer coisa, mas eu não ia levar a segunda bronca de Jesus. Eu não ia levar a segunda bronca de Jesus. Se bem que às vezes nós levamos mais de 3, 4 broncas de Jesus em muitas coisas que nós fazemos hoje. Aqueles homens estavam com os olhos pesados, estavam dormindo. Jesus já havia avisado que iria ser entregue. Jesus havia avisado a Pedro que ele ia trair. Se Jesus te dissesse que você ia trair a Jesus, você conseguiria dormir? Não. Você perderia o sono. Como assim? O que Jesus quis dizer com aquilo? Não, eu não aceito isso. Eu não vou trair Jesus. Mas Pedro parece que não estava nem aí. Ele foi e dormiu, junto com Tiago e junto com João. Nenhum ao outro deu força, fez um ficar acordado. Por que os olhos estavam pesados, hein? Por que os nossos olhos de vez em quando pesam? Por que os nossos olhos de vez em quando ficam pesados? Alguns motivos. O primeiro motivo que eu acho que aqueles homens estavam com os olhos pesados é pela falta de discernimento, a falta de percepção do momento em que estavam vivendo. Se aqueles homens tivessem tido a percepção de que estavam vivendo os últimos momentos com Jesus na terra, eles não estariam tão pesados assim, não estariam tão dorminhocos assim. Falta de discernimento. E às vezes, amados, nossos olhos pesam,
e nós não oramos o quanto precisamos orar, ou quanto precisávamos orar, não lemos a Bíblia o quanto que precisávamos ler, não nos relacionamos com Deus o quanto nós precisávamos nos relacionar, os nossos olhos, os nossos lábios, os nossos ouvidos, os nossos joelhos estão pesados, porque nos falta discernimento, nos falta a percepção do momento que estamos vivendo. Quando você estiver vivendo uma batalha, amado, busque saber do Senhor o que é para você fazer, o que é para você fazer, qual é a direção de Deus para a sua vida. Mas isso só se consegue com oração, com busca na palavra, com relacionamento com Deus, com o joelho dobrado, muitas vezes com jejum. Isso só se consegue se você buscar o Senhor. Se você deixar os seus olhos pesados, você não vai ouvir nada, você não vai ver nada. Amém? Porque os olhos dele estavam pesados? Cansaço. Talvez cansaço. Talvez você esteja cansado de esperar, cansado de orar. Não acredito que o motivo deles seja cansado de orar, porque nem orar eles oraram. Mas nós às vezes nos cansamos de esperar uma resposta, de orar por um assunto que se torna uma pendência da nossa vida, uma questão não resolvida ainda entre nós e Deus, ou entre Deus e nós, uma pendência. Amado, o cansaço, aliás, a demora em Deus responder, a demora em Deus fazer alguma coisa, não pode gerar nos seus olhos dormência, não pode gerar que os seus olhos fiquem pesados, porque se você parar de orar, você vai retardar ainda mais a sua bênção. Então continue a orar, 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 que a bênção do Senhor vai vir sobre a sua vida. Continue a orar. Seus olhos não podem ficar cansados. Por que Pedro, Tiago e João estavam com os olhos cansados, pesados? Talvez por distração? Interessante, não é? O que você faria se Jesus falasse para você: fica aqui que eu vou ali orar? Eu vou aqui orar. Jesus estava aqui e Pedro, Tiago e João estavam aqui. O que você faria? Você olharia para as colinas de Jerusalém? Ou você olharia para Jesus? A gente ficaria de olho em Jesus. Eu quero saber o que ele vai fazer, o que está acontecendo com ele. Ele pediu para vigiar, então vamos vigiar junto com ele, vamos observá-lo, vamos observar se vai chegar alguém, vamos observar em função dele. Estamos aqui para viver em função dele. Mas não, eles estavam tão distraídos que acabaram dormindo. Sabe aquela questão de uma pessoa no ônibus ou no trem, que ela vai olhando a paisagem, vai distraindo e ela vai parece que ela vai se hipnotizando. Às vezes a vida nos hipnotiza. Seu dia é tão corrido que hipnotiza você e não te dá tempo nem para orar, nem para vigiar aquilo que precisa ser vigiado. A vida não pode hipnotizar você, distrair você das orações que Jesus manda você fazer. Amém? Desleixo com a oração, ausência de solidariedade. Será que estavam se preocupando com o que Jesus estava passando? Você percebe quando um grande amigo seu está com o semblante caído, está angustiado? Você percebe? Se você convivesse com Jesus, humanamente falando, 3 anos e meio, como aqueles discípulos conviveram, se você visse Jesus ir e voltar 3 vezes reclamando do seu sono, você iria se preocupar com Jesus? Claro. Mas aqueles homens parece que não percebiam
a gravidade do que estava acontecendo. Parece que não estavam solidários o quanto Jesus precisava que eles estivessem solidários e o quanto Jesus esperava que eles fossem solidários. Por isso Jesus os chamou para estarem ali. Tem muita gente com os olhos pesados, gente que é discípulo de Jesus, mas que anda com os olhos pesados, que anda distraído, que anda sem discernimento, que anda sem solidariedade, sem perceber o que o outro precisa, gente que está desleixada na oração. Porque se Pedro, Tiago e João começassem a orar, vamos lá gente, vamos orar, começa aí Pedro, começa orando aí, e Tiago e João confirmando, e Pedro orando, agora é minha vez, disse João, agora é minha vez, deixa que eu vou orar agora. Se eles tivessem caído dentro, como diz aqui fora, da oração, eles não tinham ficado com os olhos pesados. Tem muita gente de olho pesado, e que você não seja um desses, que os teus olhos estejam limpos, que o Senhor limpe os teus olhos nessa noite, para que eles vejam o que é preciso ver e estejam atentos para os motivos de oração. Você recebe isso aí? Diga um amém, meu irmão. Nós vivemos uma época em que temos que estar com os olhos abertos, em oração, e não com os olhos fechados. Irmão, nós vivemos uma época difícil e que cada vez mais vai se complicar. Nós vivemos uma época em que temos que estar com os olhos bem abertos em oração e não com olhos pesados. Porque se você ficar com os olhos pesados, você não vai ter discernimento do que acontece ao seu redor no mundo espiritual. No mundo material, movido pelo mundo espiritual. Então é preciso ficar com os olhos bem abertos. Abra bem os seus olhos e ore ao Senhor constantemente. E o quarto e último ensinamento que eu tiro desse texto é que Jesus estava pronto para fazer a vontade do Pai. Amém? Jesus estava pronto para fazer a vontade do Pai. Versículos 45 e 46, diz assim: depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Eu queria pensar um pouquinho com você nesses dois versículos. Na hora que você lê um texto, especialmente a Bíblia, procure empreender uma velocidade, uma postura de leitura, imaginando como a pessoa leu, qual era o espírito da pessoa quando ela falou o que falou. Procure narrar e procure, de certa forma, entrar no personagem. Queria pensar com você. Jesus está dizendo assim: chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levanta-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Será que Jesus falou isso aqui arrastado? Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Será que Jesus falou assim? Será que Jesus falou esse texto com um ar de derrota? Com um ar de perda? Perdi? Eu não creio que Jesus tenha falado com euforia, mas com firmeza. Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Vamos enfrentar o problema. Aí vem aquele que me trai. Jesus já sabia que um traidor tinha sido levantado, claro, sabia que era Judas, aquele que tinha posto a mão no prato junto com ele. E Jesus se levanta e vai ao encontro dos seus malfeitores. Jesus se levanta e não corre do problema, não procura esconder-se, não procura entrar numa casa para poder se esconder. Ele vai ao encontro dos seus malfeitores.
Aqui eu concluo dizendo que Jesus recebeu um não da parte de Deus. Jesus disse para Deus: Deus, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E Deus responde: não, não é possível. Você vai ter que tomar esse cálice. Você vai passar por isso. Ao que Jesus responde: então vamos. Então vamos. Se vamos ter que passar por isso, então vamos. Coragem, firmeza, saber que o Senhor continua sendo Deus, saber que estamos diante de um plano de Deus, saber que a morte não é o fim, saber que o problema não vai ser, não vai acabar com você, mas você vai acabar com o problema, porque maior é o que vive em nós, amados. Jesus venceu a angústia. Pastor Gilmar, eu e ele estávamos comentando ali dentro, e ele falou com muita sabedoria que esse momento do Getsemane foi um tremendo momento de vitória. Nós podemos dizer que a cruz começou a ser vencida aqui, que a maior vitória foi essa, ó. Depois veio humilhação, vieram dores físicas, mas a vitória mental, a vitória emocional, a vitória espiritual estava sendo consolidada ali, estava sendo consolidada a partir dali, estava sendo consolidada naquele momento em que Jesus disse assim: ei, então vamos lá, levante-se, vamos. Talvez você precise encontrar forças para dizer: levante-se, vamos, para você mesmo. Mas sabe aonde você vai encontrar essa força, meu amado? É no poder da oração. É na oração que você vai encontrar força para dizer: vamos lá, levante-se, vamos. É na oração que você vai buscar força para dizer para alguém: vamos lá, levante-se, vamos enfrentar o dia a dia, vamos enfrentar a luta, vamos enfrentar a labuta, o trabalho, vamos enfrentar os problemas, vamos passar por cima dos problemas, porque eles não nos destruirão. Pode até nos impedir por um tempo, mas nós vamos vencê-lo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero fazer algumas perguntas para você. Você está pronto para o sim de Deus? O sim de Deus é maravilhoso, não é? Ainda mais quando vem rápido. É maravilhoso. Você está pronto para o não de Deus? Deus pode responder sim, Deus pode responder não, e Deus pode responder espera. Essa é a verdade. Há algumas pessoas que pensam que Deus nunca fala não, mas Deus fala. Fala quando tem que falar. Falou inclusive para Jesus. É o que nós estamos vendo aqui na Bíblia. Você está pronto para receber o sim? Você está pronto para receber o não? Você está pronto para receber o silêncio de Deus? Você está pronto para se calar e ouvir a voz de Deus? Porque às vezes nós não ouvimos a voz de Deus porque nós estamos falando muito. Você sabia disso? Que às vezes Deus fala, mas você fala mais que Deus. A gente fala mais do que Deus. Blá, 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 e se queixa, e chora, e murmura, e reclama. E Deus está falando, mas você não está ouvindo, porque você está falando o tempo todo. Espera. Silencia. Vai para o monte. O monte pode ser um monte físico, ou pode ser um monte de edredom do seu quarto, que você ajoelha na cama. Não é para deitar no edredom não, senão você vai virar Pedro, João e Tiago. Você ajoelha e busca o Senhor no seu monte.
Pode ser entrando no seu quarto e fechando a porta e falando com Deus, ou pode ir para Copacabana e ficar olhando o mar e pedir a Deus uma direção e parar para ouvir Deus. Ou pode subir um monte, o monte mais procurado aí pelo pessoal que você quiser. Não tem problema nenhum. Deus está no monte, Deus está no seu quarto, Deus está na praia de Copacabana. Amém, amados? O importante é você se calar para ouvir a voz de Deus. Porque se Deus está em silêncio, é provável que Ele já tenha tentado falar contigo e você não ouviu. Se você acha que Ele está em silêncio. Você está pronto como Jesus para fazer a vontade de Deus e não a sua? Jesus fez isso por nós. Jesus fez a vontade do Pai e não a dele, e por nossas vidas, amados. Por isso Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. E eu quero convidar você a dar uma melhor salva de palmas que você puder a Jesus Cristo. Ele se entregou na cruz por nós. Ele se permitiu ser traído por nós, por nossas vidas. Ele se permitiu ser entregue aos malfeitores por nossas vidas, amados. Ele sabia de tudo. Ele fez isso por nós. Tudo isso que nós estamos vendo aqui é por nossas vidas, pela vida de cada ser humano. Eu quero concluir rapidamente dizendo: você pode até se angustiar, mas não pode deixar a angústia tomar conta de você. Amém? Você pode até ter momentos de angústia, mas não pode deixar a angústia tomar conta de você. Se você for deixar a angústia tomar conta de você, procure ajuda. Procure ajuda. Ela não pode tomar conta de você, senão ela te seca. Ela te seca. Jesus venceu a angústia. Segunda coisa, não se isole. Chame alguém para estar com você. Não tenha vergonha das suas angústias. Elas não são sinais de fraqueza. Pelo contrário, são sinais de valentia, que você está lutando contra os problemas. Angústia é sinal de valentia. É sinal que você está reagindo. É como a febre. A febre é sinal de que os nossos glóbulos brancos estão lutando contra a invasão dos vírus, das bactérias, dos inimigos. A febre é sinal de luta. A angústia é sinal de luta. Então não tenha vergonha de passar dias de angústia. Só não fique nelas, não fique se alimentando dela, não fique fazendo uma colônia de angústias. Não, meu irmão. Vibre, saia delas. Chega um momento que você diz: vamos lá porque o traidor já está chegando. Vamos lá porque a luta já está chegando. Vamos enfrentar a luta. Terceira coisa, cuidado para que os seus olhos não fiquem pesados. Vigia, irmão. Vigia os teus olhos, crente. Vigie para que os seus olhos não fiquem pesados, a ponto de você não ver a necessidade do seu irmão, a ponto de você não perceber o que está acontecendo ao seu redor. Vigie. Quarta e última coisa, você está pronto para a vontade de Deus? Sim ou não? Duro esse discurso. Você está pronto para a vontade de Deus? Tem que estar, amado. Porque a vontade de Deus, segundo Romanos capítulo 12, versículo 2, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ah, pastor, mas o que Jesus passou foi agradável? A Bíblia diz que agradou ao Senhor moê-lo. Tem uma versão que diz assim: agradou ao Senhor moê-lo. Ela é boa, ela é perfeita e é agradável. Talvez não seja agradável a nós, mas é agradável ao Senhor. Nós temos que saber que Ele está no comando. Ele está no comando da sua vida. Isso é o fundamental. Então, tiramos as lições de hoje, de que a angústia pode vir, mas ela não vai ficar. Nós precisamos compartilhar uns com os outros.
Precisamos ser solidários uns com os outros. E precisamos, nos dias de angústia, ter a percepção que está acontecendo ao nosso redor, até chegar o momento de dizer que, eia, vamos lá, levante-se, levanta, para de ficar desistindo da vida, para de ficar deitado, vamos levantar e vamos enfrentar de frente. Jesus fez isso e Ele nos ensina isso essa noite. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor. Talvez você tenha chegado aqui hoje cansado. Cansado como Pedro, Tiago e João. Ou mesmo posso dizer isso, não é nenhuma heresia, cansado como Jesus. Angustiado. Cansado interiormente, angustiado como Jesus. Queria dizer para você que o mesmo Espírito Santo que consolou Jesus lá no Getsemane está aqui hoje para consolar você, para consolar cada um de nós. O mesmo Espírito Santo que fortaleceu Jesus também nos fortalece. O mesmo Espírito Santo que deu discernimento a Jesus também nos dá discernimento. Quero convidar você que está precisando de um renovo na sua vida. Quero convidar você que tem sentido que seus olhos têm ficado pesados, seus olhos têm tido dificuldades de orar, de buscar a Deus, de ler a palavra. Ou você que chegou aqui neste lugar hoje pesado, cansado, sobrecarregado, o convite é o mesmo de Jesus: vinde, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. O Senhor Jesus foi aliviado aquela noite no Calvário, aquela noite no Getsemane, perdão, porque Ele orou ao Pai, e oração sempre funciona, sempre. Pode não funcionar na hora, mas depois ela vem a resposta. Eu queria convidar você a orar junto comigo, a permitir que eu ore junto com você. Quero convidar você a colocar sua mão no seu coração e crer que o Senhor tem algo de renovo para ministrar sobre você esta noite. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Jesus venceu esses piores momentos. Jesus venceu, Senhor, as suas dificuldades emocionais. Jesus venceu, Senhor, a sua prova emocional ali no Getsemane. Jesus foi superior à sua própria dor. E nós cremos, Senhor, que o Espírito Santo que estava em Jesus, que estava sobre Jesus, que o ajudou ali, também nos ajuda. Nós cremos, Senhor, que a mesma força que Jesus teve está em nós, para sairmos das nossas angústias, para sairmos dos nossos momentos de tristeza, de combate, para levantarmos, Senhor, e marcharmos em direção ao nosso problema, o enfrentarmos e vencê-lo. Senhor, aqui há pessoas, há homens e mulheres comprometidos com o Senhor e que não podem, Senhor, ficar com os seus olhos pesados. O Senhor possa limpar os seus olhos esta noite e que seus olhos possam, Senhor, reviver, possam brilhar de novo, Senhor, possam estar ligados na oração, possam estar firmes, Senhor, na Tua presença e vigiando junto com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, ajuda cada um de nós, Teus filhos, a superarmos as situações que nos são postas dias após dias. Ó Pai, em nome de Jesus, fortalece a cada um, fortalece a cada família representada aqui neste lugar. Nós te agradecemos, Senhor.